Olá, meus irmãos. Meu nome é Marcélia Sandra. Eu sou colaboradora numa casa espírita aqui de São Paulo, chamada CAE Casa Verde. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre condutas autodestrutivas e outras formas de suicídio. Para isso, nós vamos iniciar com uma leitura do Evangelho. Essa leitura é do capítulo 1. O item é o Cristo. Então, a gente vai ler um pedacinho, tá bom? Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E dizendo: aí está toda a lei dos profetas. Então, neste momento, nós vamos nos ligando com os nossos amigos espirituais, vamos nos sintonizando com toda a equipe responsável por este trabalho e vamos nos ligando ao nosso irmão maior Jesus, a quem nós agradecemos imensamente por todos os ensinamentos que nos foram ofertados, a quem nós agradecemos imensamente por ele ser o nosso maior modelo. E nós vamos aproveitando para solicitar, que nós tenhamos a verdadeira coragem de seguir os seus passos. E nós vamos saudar ao nosso Pai Maior, aquele Pai que nos deu a oportunidade da vida, ao Pai que nos deu a oportunidade da reencarnação, e nós vamos saudando-o através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então agora a gente vai dar início à reflexão do dia de hoje, falando sobre as condutas autodestrutivas e outras formas de suicídio. Nós não pensamos o quanto a nossa falta de conduta reta pode afetar a nossa vida. A gente não para pensar na importância de andarmos nos trilhos. Os nossos maus comportamentos, os nossos maus pensamentos, as nossas más ações prejudicam a nossa vida. E a gente tem a responsabilidade
por esses maus pensamentos, por esses maus comportamentos, né? Pelas más atitudes que nós temos, né? E eu gostaria de iniciar a nossa conversa falando sobre um personagem que todo mundo conhece, né, muito bem, que é Sócrates, né? Sócrates, ele destaca a importância do autoconhecimento, né, para a busca de uma vida mais ética, ou seja, nós precisamos saber quem nós somos, e esse exercício não é um exercício fácil. Tanto que no Evangelho tem lá, Jesus colocou, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, não é um exercício fácil, né? Tanto que nós temos aí as nossas inclinações, os nossos comportamentos instintivos que até nós desconhecemos, né? Quantas vezes a gente não tem uma fala ou um comportamento que a gente justifica assim, quando eu vi eu já fiz, quando eu vi eu já tinha falado, quando eu vi eu já tinha agido. Esse é um comportamento instintivo, que a gente não imagina que carregue aquilo dentro de nós. E quando vê, falou uma coisa que não era para ter falado, fez alguma coisa que não era para ter feito. Então, conhecer-nos não é um exercício, e não é um exercício tão fácil, né? Quantas vezes nós não temos essas ações, né, que nos são estranhas? Vamos fazer uma reflexão. Numa batida de carro, por exemplo. Muitas vezes a gente sai do carro movido por uma emoção tal e fala um monte de abobrinha e que depois a gente para e pensa, né? Meu Deus do céu, mas por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo, né? Então, essas são as chamadas ações, né, instintivas que são nossas, estão lá dentro, né? E a gente desconhece essas ações instintivas, né? Então é uma coisa que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? E a primeira ideia, né, que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão hoje é como é que nós buscamos combater os nossos comportamentos que não são legais. Os comportamentos que a gente conhece, que nós temos, a gente tem consciência de que aquilo não é legal. Como é que a gente está buscando combater esses comportamentos? Segundo, como nós estamos buscando nos conhecer? Como nós estamos buscando saber verdadeiramente quem nós somos? De que forma nós estamos nos vigiando para podermos ser uma pessoa mais ética, né? Para podermos ser uma pessoa melhor para nós mesmos primeiramente e depois para o mundo, né? Como nós buscamos trazer essa ética para a nossa vida, né? Então nós vamos viajar, navegar um pouquinho, né, por esses assuntos, né? Lembrando, né, que o que é viver com ética? Por que a gente tem que se preocupar em viver com ética? Por que precisamos nos preocupar em sermos bons para nós mesmos e depois para o mundo, né? Para que a gente não viva com peso na consciência. Tem dor maior do que o arrependimento? Eu acho que não, né? Para qualquer dor, uma dor de cabeça, dor de ouvido, qualquer dor, você vai lá e toma um remédio e a dor passa. E para o arrependimento? Não tem. Então acho que não tem dor maior do que o peso na consciência, do que a falta da paz interior, né? É ruim quando a gente carrega remorsos dentro de nós, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né, no dia de hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre o que nós precisamos desenvolver
para essa vida ética. O que nós precisamos desenvolver para não carregarmos peso na nossa consciência? O que precisamos desenvolver para que a gente viva com essa paz interior dentro de nós, né? Primeira proposta, né, para a gente pensar, né? Como estão os nossos hábitos? Como nós podemos colocar bons hábitos na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Para que nós possamos nos conhecer verdadeiramente, né? Que hábitos nós podemos colocar na nossa prática, no nosso dia a dia, para que a gente possa viver com a nossa consciência em paz. Vamos falar um pouquinho sobre isso primeiro, né? Assim como o nosso corpo, a nossa mente também necessita de paz. Para que o nosso corpo fique bem, a gente precisa de alimentos saudáveis, né? Alimentos saudáveis, nós precisamos de água, precisamos das horas de sono suficiente para repor as nossas necessidades físicas. Nós precisamos praticar, né, exercícios físicos, né? E a mente, para que a nossa mente esteja bem, ela precisa de equilíbrio. E o nosso coração também, né? Então a gente precisa se alimentar. Para o corpo a gente traz bons alimentos. E para a mente a gente traz alimentos bons também, tais como a harmonia, a paz, o equilíbrio, boas leituras, bons pensamentos, né? Então, quando nós trazemos coisas que não colaboram para essa paz, não colaboram para essa serenidade mental, nós não ficamos bem conosco mesmos, né? Às vezes, nós ficamos tão mal conosco mesmo, que a gente tem esse malefício, ele vem para o nosso corpo mesmo, esse desequilíbrio, ele vem para o nosso corpo mesmo. E aí nós temos as chamadas doenças psicossomáticas. O que são as doenças psicossomáticas? São as doenças que nós mesmos criamos para nós, né? São as doenças que nós vamos criando, e elas podem até nos levar ao desencarne. E aí, quando nós chegarmos lá no plano espiritual, nós seremos taxados, ou teremos a constatação de que nós somos suicidas. Ué, suicidas? Mas como assim? Suicida é aquele que tira a própria vida, né? Eu não tirei a minha vida, né? Claro que nós vamos falar, né? Eu não tirei a minha vida, né? Diretamente. Mas quando você se alimenta de coisas que não são boas para o seu espírito, você está colaborando para este suicídio. Ou seja, quando você alimenta maus pensamentos, você está colaborando para esse suicídio. Quando você alimenta os desequilíbrios que nós temos, estamos colaborando para este auto-suicídio. Quando nós insistirmos em comentarmos o mal, fazermos o mal, não nos preocuparmos em podarmos as nossas más tendências, nós estamos colaborando para este auto-suicídio, né? Então, muitas vezes nós estamos atentando contra a nossa própria vida de uma forma indireta, né? Nós estamos nos matando devagarzinho, né? Então, vamos pensar quais são essas condutas autodestrutivas que nós carregamos e que podem levar ao nosso suicídio indireto. Perdão. Todos os nossos maus vícios, né? Todos os nossos vícios que nós carregamos, todos os nossos defeitos que nós carregamos, os nossos maus hábitos, né? Que envolvem o nosso mau pensamento, os hábitos de falar mal, o hábito de exaltar o mal, né? Vício.
que é vício? Né? Vício é todo hábito que eu adquiro aqui, nessa encarnação. Eu não trago vícios de outras encarnações. Eu adquiri aqui. Então, por exemplo, o álcool, eu não trago isso dentro de mim. Eu adquiro o vício de ingerir álcool nessa vida, aqui. O álcool é um vício aqui, terreno, né? O fumo, eu não trago essa tendência, eu adquiro aqui. A gula, eu não trago essa tendência, eu adquiro aqui. A sensualidade, eu não trago isso, eu adquiro aqui. Os entorpecentes, eu não trago isso, eu adquiro aqui. O vício de falar mal, de ser maledicente, né? Falar mal do outro, tal, eu adquiro aqui. O vício de exaltar o mal, de alimentar os maus pensamentos, tudo isso eu trago aqui. Perdão, tudo isso eu adquiro aqui. E ainda bem, né? Porque tudo aquilo que eu adquiro aqui é fácil de ser combatido. Adquirir aqui mesmo eu posso resolver e extirpar isso. E o defeito? O defeito eu trago de outras encarnações. O defeito, ele é o resquício, né? É o que nós carregamos, né? De outras para cá, né? De outras encarnações para cá. É tudo aquilo que sobrou da nossa animalidade. Agora, o vício, como eu coloquei, ele é fácil de ser trabalhado. Porque o vício, como que eu trabalho ele? Mudando de hábito, né? Então vamos pensar, voltar de novo para a alimentação. Para eu ter um corpo mais saudável, eu preciso mudar os meus hábitos. Vou parar de comer besteiras, né? Chips, doce, refrigerante. E vou tentar comer fruta no lugar, beber mais água, né? Então, eu consigo mexer com isso aqui. E eu consigo também mudar a minha vibração, o vício que eu tenho dos maus pensamentos, também é fácil. Porque eu consigo mudar a minha vibração, a minha sintonia vibratória, né? Quando eu me preocupo em não exaltar o mal, em não falar o mal, em não ser maledicente, quando eu me preocupo em não ficar fofocando, não ficar exaltando o mal e procurar enxergar as coisas boas da vida, porque tem muita coisa boa na vida e que a gente não vê porque a gente está habituado a só ver e falar do mal. Mas a vida tem muita coisa boa, né? Então, a mudança de pensamento, a mudança do hábito, ela acontece se eu quiser, né? Então, eu posso adubar a minha vida com otimismo. Eu posso adubar a minha vida com fé. Eu posso adubar a minha vida com esperança, com equilíbrio, com harmonia. Então, o vício, ele é fácil de ser mexido, né? Porque, lembrando, né? Vamos retomar. O que é o vício, né? O fumo, o álcool, a gula, os entorpecentes, a maledicência, a fofoca, né, a sensualidade. Então, tudo isso é mais fácil de ser mexido. O defeito ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele não é impossível. Ele não é, né? Porque tá certo que a gente traz de outras vidas, mas a gente consegue trabalhar com os nossos defeitos. O que eu preciso só é identificar esses defeitos, né, que eu tenho. Eu preciso estar aberta a enxergar esses defeitos que eu carrego. Todos nós carregamos, Então, a gente só precisa ter a consciência de que eles existem.
Então, Sócrates, voltando lá, né? Voltando lá em Sócrates, ele fala, né? Para que a gente possa se conhecer, basta que nós tenhamos boa vontade. Boa vontade de olhar para nós mesmos, né? Então, quem sente, quais são os efeitos, né? Vamos falar um pouquinho deles? Quem sente raiva, inveja, remorso, agressividade, ódio, intolerância, impaciência, né? Esses defeitos que nós trazemos, eles se transformam em sentimentos que colaboram para o nosso autossuicídio. Perdão. Eles tiram o nosso sono. E esses defeitos, esses sentimentos atraem doenças psicossomáticas para a nossa vida. Por isso que nós falamos, né? Deu abertura para a raiva, deu abertura para os ciúmes, deu abertura para o ódio, para a intolerância, para a impaciência, deu abertura, deixou que esses sentimentos tomem conta do nosso comportamento, do nosso dia a dia, tomem conta de nós. Quem vai ser o maior prejudicado? Nós mesmos. Pode ver que quando você está com muita raiva, o que acontece? Dá aquela dor de estômago até. Você tem intolerância com alguém, briga com alguém, ou impaciência, briga com alguém, xinga, explode. O que acontece à noite? A gente tem insônia. Então, o acúmulo desses sentimentos aí, raiva, ciúmes, intolerância, vão trazendo malefícios para o nosso corpo, nosso próprio corpo, né? Essas são as chamadas doenças psicossomáticas e são as chamadas doenças que vão provocando o nosso autossuicídio, né? Então é por isso que a gente precisa se conhecer, tá? De que forma? A gente tem que aprender a se olhar. A gente tem que aprender a prestar atenção em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, né? Olhar para nós. Não tem como fugir. Né? É olhar para nós mesmos e buscar nos vigiarmos para não dar asa, para não dar abertura para este tipo de sentimento. Uma outra coisa que a gente também precisa prestar atenção é aos ambientes que nós frequentamos e as pessoas com as quais nós convivemos. Delicado, né? Delicado. Mas vamos pensar. Eu sou uma pessoa que estou preocupada em não ser mais maledicente. Então não dá para eu ficar frequentando grupos aonde as pessoas se importam somente em falar mal do outro, do próximo. Né? Eu sou uma pessoa que eu estou lidando contra o vício do álcool, por exemplo. Então não dá para eu ficar frequentando lugares onde eu sei que o álcool vai imperar. Então a gente precisa ir se vigiando enquanto a gente não tem o domínio. Porque vai chegar um dia em que a gente vai chegar numa rodinha em que as pessoas estão lá falando mal do chefe e a gente vai conseguir chegar e colaborar com uma boa palavra. Ele pode até fazer isso de errado, mas ele faz isso que é legal, né? Nós vamos chegar nesse ponto. Ou vai chegar a hora em que a gente vai conseguir ir num lugar onde o álcool impera e a gente vai chegar e vai tomar uma garrafa de água, né? Vai ficar na sua posição
eu não quero entrar nisso e eu não vou entrar. Então vai chegar um momento em que a gente vai conseguir ser forte, né, conosco mesmo. Mas enquanto a gente não consegue, a gente precisa prestar atenção nos ambientes em que a gente está frequentando, né, e com quem a gente está convivendo, né. Isso é bom para nós mesmos, né? Porque quando nós somos descuidados, quando nós somos desatentos, quando nós não nos vigiamos, não vigiamos os nossos pensamentos, os pensamentos mais íntimos, quando nós não refletimos sobre aquilo que nós desejamos, né? Nós estamos colocando para nós mesmos, né, duas condições ruins. Primeiro, nós estamos perdendo, né, a nossa autovigilância, e isso não pode acontecer, né? E segundo, nós estamos perdendo a oportunidade de nos conhecermos verdadeiramente. Então a gente tem que se olhar o tempo inteiro, se vigiar o tempo inteiro, né? Para que nós não sejamos roubados. Olha esse termo, gente. Para que nós não sejamos roubados de nós mesmos. Então, quando você deixa de se vigiar, você abre brechas para ser roubado de si mesmo, né? Quando nós permitimos que qualquer desejo, qualquer mau pensamento, qualquer atitude ruim se manifeste no nosso exame crítico, né, sem as nossas observações mais profundas de nós mesmos, nós podemos dizer que nós estamos sendo roubados de nós mesmos. Que a gente está sendo roubado do nosso próprio equilíbrio, nós estamos sendo roubados da nossa própria harmonia, nós estamos sendo roubados da nossa própria paz, né? Então, para não sermos roubados de nós mesmos, a gente precisa vigiar, a gente precisa orar, né? A oração nos liga com o Pai, nos liga ao alto, e a vigilância nos protege, né? Então, para esse trabalho de autovigilância, é preciso ter persistência sobre nós mesmos. É preciso não desanimar, não desistir de nós mesmos, né? A gente tem que ter claro que o conflito moral, né, entre o que nós somos e o que nós gostaríamos de ser, né, para enfrentar nosso dia a dia, ele vai existir. Mas é esse conflito entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser que vai me propiciar o autoconhecimento, né? Então, me conhecendo, eu vou saber quais são os meus velhos hábitos, né? Quais são os hábitos que eu preciso combater, e vou lutar para ir colocando bons hábitos no meu dia a dia, né? Vou lutar para ter uma nova maneira de viver, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de sentir e de pensar a minha própria vida, né? Tem um roteiro. O roteiro é o Evangelho, né? O roteiro para isso está aqui, é o Evangelho, né? O Evangelho, ele vai nos dar o roteiro, vai nos dar a conduta, o caminho, né? Para que a gente possa sempre seguir no caminho reto, né? Para termos uma vida reta. O Evangelho vai nos dar o esclarecimento para que a gente possa despertar para o nosso senso moral, né? Então, para nós entendermos, para nós nos melhorarmos, é preciso traçar um plano de renovação interior, né? O que é traçar um plano de renovação interior?
né, nada mais é do que a reforma íntima, né, que a gente sempre escuta falar, reforma íntima, reforma íntima. O que é a reforma íntima? Né? É isso, é se planejar para ser um ser melhor, consequentemente, para ter uma vida melhor. Né? E que condições eu preciso para traçar esse plano de melhoria para mim mesmo? Me conhecer. Para me conhecer, eu preciso me vigiar, me olhar. Né? Nós fazemos muito isso assim para o outro, né? Apontamos muito o nosso dedo para o outro. E a gente se esquece que a gente tem um dedo apontado para o outro, mas a gente tem 3 dedinhos apontados para nós mesmos. Então, o critério de vigilância precisa começar aqui, comigo. Eu preciso me olhar, me observar, me analisar, né? Então, primeiro é me conhecer. Né? Segundo, ter a certeza do futuro. Qual é a certeza do futuro? Né? Nossa, a gente sempre escuta falar, o futuro é incerto. Não. A certeza do nosso futuro é a perfeição. Nós estamos aqui todos os dias vivendo experiências e experiências. Eu gosto de falar assim, experienciando situações. Eu adoro essa palavra. Nós estamos experienciando diversas situações em todos os campos no dia a dia. Para quê? Porque um dia nós vamos chegar à perfeição. Um dia, quem é o nosso modelo? Jesus. Então um dia nós vamos conseguir chegar, né, até Jesus, né? Perdoar como ele perdoou, oferecer a outra face, amar como ele amou. Um dia a gente vai chegar a isso. Então, é ter essa certeza. Primeiro, me conhecer. Segundo, ter a certeza que o meu destino é a perfeição. E mais uma estratégia: esclarecimento. Né? Eu preciso buscar me cultar, né? Me esclarecer. Né? Então, ler bons livros, escutar boas palestras, né? Frequentar bons lugares que tragam, trazer para si, não estou encontrando o termo, mas trazer para si coisas que possam nos alimentar positivamente falando, né? Porque todos nós estamos em um processo. Quando a gente quer emagrecer, por exemplo, né, a gente passa por um processo para esse emagrecimento, né? Então, eu preciso comer coisas boas, preciso beber água, até eu chegar no meu objetivo, né? Quando eu entro numa academia para ganhar massa muscular, é de um dia para o outro? Não. Então, eu tenho os exercícios que eu preciso fazer, tudo aquilo é um processo, né? Um dia eu tenho que dar atenção para o cardio, outro dia eu vou trabalhar braço, outro dia eu vou trabalhar perna, né? Então, devagarzinho, a gente vai fazendo exercício para ir ganhando massa muscular, né? É um processo. E nós aqui estamos encarnados em um processo de melhoria individual, em um processo de crescimento, né? Então, a gente precisa entender que as coisas, claro, não vão acontecer de um dia para o outro, né? Então, mas eu preciso prestar atenção em mim, eu carrego esse processo dentro de mim. E como é que eu posso vivenciar esse processo melhor? Trazendo boas coisas para a minha vida, boas leituras, boas conversas, né? Agora a gente tem aí a internet, né? Boas possibilidades para o meu crescimento, né? E me vigiar. Né? Identificando os meus próprios erros, identificando as minhas próprias atitudes, né? Identificando o meu próprio comportamento e tentando agir sobre ele da melhor forma possível. Que ferramentas eu tenho que apoiem tudo isso? Sozinho é difícil, né? Não é fácil. Que ferramentas eu tenho para me apoiar?
Alguém já ouviu falar numa ferramenta chamada fé? Fé, confiança no Pai. Né? Tá difícil? Pai, me dá uma força. Minha intenção, né, é boa. Me ajuda. Então, nos ligarmos de fato à religiosidade para que a gente possa ir melhorando gradativamente, porque a gente está em um processo de aprendizado, um processo de crescimento. Não é do dia para a noite. Ninguém consegue melhorar, ninguém consegue mudar. Não é do dia para a noite. Estamos dentro desse processo, a gente vai aprender sim, né? Estamos melhorando milimetricamente, mas estamos. A cada dia um pouquinho, a cada dia melhoramos um pouquinho. Cada dia, né, o nosso processo é medido assim, em milímetros, né? Agora, o que a gente não pode a gente já está tendo essa consciência, né? Atrair coisas para a nossa vida que, em vez de nos fazer avançar, vai nos fazer andar para trás. Isso não, acho que a gente não está mais, né, neste patamar. Então é buscar elementos para o nosso dia a dia que colaborem para o nosso crescimento, buscar elementos no nosso dia a dia que auxiliem no nosso avanço espiritual, né? Para que a gente não carregue nas nossas costas essa questão do auto-suicídio. Para quem nunca leu o livro Nosso Lar, nós temos o livro, nós temos o filme, né, Nosso Lar. No filme mostra muito bem, no livro também mostra muito bem, né? Nosso Lar é de André Luiz. E André Luiz, ele era um médico. E quando ele desencarnou, ele foi para um umbral e as pessoas chamavam ele de suicida. E ele ficava brigando, eu não sou suicida, eu não me matei, né? Mas ele foi cometendo o suicídio devagarzinho, sem perceber, com coisas tão inocentes, né? Com aperitivos, ai que coisa inocente, tomar um aperitivo, né? Com a gula, que coisa inocente comer um pouquinho a mais, né? Um pensamento que não é legal, que inocente, né? Então é pra gente pensar, né? E nós estamos sendo bombardeados, hoje em dia você liga a televisão, que tipo de notícia, né, que nós vemos? Você levanta, faz a sua prece, fica bem, aí você vai e liga a televisão. Aí, o que acontece com a gente? Murcha, né? Então, nós estamos sendo bombardeados por uma energia, né, que não é bacana. E a gente tem que se vigiar bastante, né, contra isso. Então, fica aqui, né, o nosso chamamento, né, a essa responsabilidade. Então, vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos e agradecendo ao Pai por essa oportunidade de reflexão. Nós vamos agradecendo ao Pai por esta oportunidade que nós temos, o nosso livre-arbítrio, de podermos optar para aquilo que queremos de bom na nossa vida. Que saibamos fazer boas escolhas, que saibamos ter bons momentos no nosso dia a dia. E nós vamos abrindo os nossos corações e ofertando os nossos melhores sentimentos e vamos envolvendo todo o planeta Terra com esses bons sentimentos, desejando o bem a todo o nosso planeta, desejando o bem a todos os países, em especial aqueles países que encontram-se em conflitos,
Vamos desejando o bem a esta pátria que nos acolhe. Vamos desejando o bem a todos os nossos irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de despertar para esta luz, a luz dos ensinamentos do nosso irmão maior. Vamos desejando o bem a todos os nossos irmãos que ainda encontram-se perdidos, envolvidos nos vícios, que ainda encontram-se perdidos pela inconsciência dos defeitos que trazem. E vamos pedindo ao Pai Maior que nós possamos desejar o bem a nós mesmos, que possamos sempre carregar no nosso coração essa vontade, a vontade de nos melhorarmos, a vontade de auxiliarmos ao nosso irmão, uma vez que estamos todos juntos nesta grande família universal. Que o amor de Jesus possa estar presente dentro dos nossos corações, não só no dia de hoje, como em todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.